Olá, turma, tudo bem? Bom, essa é a nossa aula 2 da nossa disciplina de controle e estoque de materiais do curso de assistente de logística. Nessa aula 2, como eu havia adiantado para vocês, nós vamos tratar, não é, dos equipamentos de movimentação. Então, a gente vai fazer uma contextualização sobre a movimentação, falar das leis de movimentação de materiais e os principais tipos de equipamento de movimentação. Então, só relembrando, nós falamos na aula 1 sobre os sistemas de armazenagem, né? Então, as formas e os sistemas utilizados para fazer armazenamento dos materiais, e hoje a gente vai falar dos equipamentos que são utilizados dentro desses sistemas de armazenagem, tá ok? Bom, nessa contextualização, a gente é apenas para dizer que, com o avanço, né, do processo de industrialização, a questão da matéria-prima, que antes a gente sabe que eram quantidades mínimas, né, a partir da mudança do processo produtivo, que passa a ser um processo industrial e em massa, então, com esse aumento, os custos de movimentação também passam a ser bastante significativos, né? Porque eles passam a impactar diretamente no final do produto, porque quanto mais eu produzo, mais eu preciso movimentar a mercadoria dentro do meu armazém. Então, os equipamentos de movimentação acabam ganhando uma grande relevância dentro desse novo contexto industrial que a gente vive, né? Não exatamente agora, porque a gente está num momento de pandemia e com certeza, né, um movimento aí de retração econômica, de redução dos estoques, né? Mas antes desse momento atual que a gente vinha, né? E hoje a gente estava num movimento de expansão de processo de produção industrial. Então, nessa expansão, né, quanto mais eu produzo, mais eu preciso de equipamentos e de sistemas de armazenagem adequados. Bom, e aí a gente vai falar dos benefícios, né, para utilizar esses equipamentos ao invés da força humana. O primeiro deles, e o mais óbvio, né, a questão da redução da mão de obra, esse trabalho braçal, que deixa de ser realizado, né, pelo homem, e aí as pessoas passam a ser, vamos dizer, fazer processos mais nobres, né, a questão da redução do custo dos materiais, os equipamentos permitem aí melhor acondicionamento, né, um transporte mais seguro, produção, né, a questão de aumentar a capacidade de armazenagem também, porque você acaba aproveitando mais se eu tenho equipamentos para fazer essa movimentação, melhora a distribuição da armazenagem, né, e melhora também, claro, as condições de trabalho, né, porque a gente sabe que o trabalho humano braçal, ele cansa muito, esgota muito, né, e aí com os equipamentos a gente proporciona mais segurança e reduz a fadiga dos trabalhadores. Para essa movimentação, a gente tem aí 11 leis, que a gente chama de as leis da movimentação de materiais. Essas leis nada mais são do que orientações para uma movimentação adequada dentro do armazém. Então, a gente tem a primeira, a obediência ao fluxo das operações, né, a questão da mínima distância, a mínima manipulação, que é o contato manual, né? Então, sempre que possível, utilizar de fato o equipamento, a questão da segurança e da satisfação, né? As pessoas se tornam também mais satisfeitas utilizando os equipamentos. A questão de padronização, é importante que a gente mantenha equipamentos padronizados, né, dentro do sistema de armazenagem para facilitar o uso, inclusive, e também a questão de flexibilidade, que um mesmo equipamento possa ser utilizado em diversos sistemas de armazenagem, porque isso também reduz os custos da empresa, que é exatamente a questão aí da máxima utilização do equipamento. Então, quanto mais eu puder usar, não é? Ele não vai ter, como a gente coloca aí, questão de carga morta, sempre ele vai estar sendo utilizado na sua carga máxima, né? Isso é importante, porque você evita acúmulo de material, como a gente colocou aí, e também a questão do custo. Né? A questão também de utilizar a gravidade, sempre que possível, usar, né, a questão das elevações, das rampas, a questão também de máxima utilização do espaço disponível, sempre que for possível, né, fazer empilhamento, e sempre lembrar que esse empilhamento tem que atender às recomendações do fabricante. Tá? Então, se o fabricante diz
que só podem ser 5 caixas, só são 5 caixas, tá bom? Acreditem. Eu já tive uma experiência negativa nesse sentido, então essa orientação é correta, né? Tem que seguir a orientação do fabricante. Bom, e aí eu vou apresentar para vocês alguns dos equipamentos de movimentação de materiais, não são todos, assim como os sistemas de armazenagem que eu apresentei para vocês também, que não são somente aqueles, né? Tem mais, eu selecionei os principais, aqui também eu selecionei os principais equipamentos. O primeiro aí é a esteira transportadora. A esteira é muito comum em linhas de produção, né? A gente vê muito em filmes, né? Aquelas esteiras e as mercadorias se movimentando, normalmente para cargas leves, né? E que possam ser movimentadas de acordo com as dimensões da esteira. O próximo aí são as pontes rolantes, né? Essas já são usadas em forma de viga, né? E com relação ao carrinho que se movimenta sobre os trilhos, né? Então, ela já é usada aí para cargas industriais, em portos, né? Sistemas de ferrovias, que de fato são para cargas extremamente pesadas. Os pórticos também, tá? Os pórticos são bastante utilizados em portos, né, para transporte dos containers, né, e tem que ser em área descoberta, né, a sua utilização, e também muito utilizada aí com plataformas de desembarque, tá bom? Carrinhos manuais que são muito comuns, né, esses tem alguns modelos aí, mas existem diversos tipos, para transporte de alimentos, de bala de oxigênio, de enfim, diversas outras, né? Materiais leves, medicamentos. Então, a gente tem aí várias finalidades, eles são usados em hospitais, hotéis, né? Restaurantes. Então, tem várias aplicações, e como eu disse, sempre disse, vai depender da empresa. Né? E as empilhadeiras, que são os equipamentos mais utilizados, aí tem diversos modelos, tem a gás, ainda existem modelos a gás, apesar deles estarem sendo eliminados por conta do risco, né? Mas ainda existem, e as elétricas, né? E as motorizadas. As elétricas são as mais utilizadas, né? A questão do custo, também a questão de redução de riscos, tá? E a gente sabe que tem empilhadeiras, por exemplo, que chegam a custar R$ 500 mil. Então, é preciso que se avalie bem a questão do custo do equipamento e a necessidade da empresa, né? Então, você não precisa adquirir a empilhadeira mais cara que existe se a sua necessidade não requer esse equipamento tão sofisticado. Então, sempre pensar a minha necessidade, né, a minha realidade econômica e aquilo que tem disponível no mercado. E o empilhador, que é aquela espécie de elevador, como eu falei para vocês lá, do sistema de autoverticalização, né, ele consiste numa torre que é apoiada num trilho, né, e aí ele se movimenta verticalmente, sobe e desce, né, um sistema realmente utilizado para corredores, né, espaços mais estreitos, e aí com nessa viga aí, né, nessa estrutura, ele consegue segurar o pallet, né, para fazer a movimentação. Então, era isso, gente. Esses são os principais equipamentos, era o que eu tinha para falar para vocês desse tema, mais para apresentar mesmo, né, os sistemas de armazenagem, como a gente já falou, e os equipamentos de movimentação, a importância deles, né, e com a utilização deles, a questão da segurança e da fadiga foi cada vez mais, né, reduzida, isso é importante, porque aí os profissionais da área de logística também começam a desenvolver outras funções mais, vamos dizer assim, gerenciais e menos braçais. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até outra oportunidade.